Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Errei na Matemática. Eu sou o professor Jorge Abreu e na nossa videoaula de hoje vamos aprender sobre os critérios de divisibilidade. Esse é um assunto muito importante para você não precisar fazer uma conta de divisão e chegar no final da conta, ver que essa conta não tem um resultado inteiro, não tem um resultado exato. Então, para isso, a gente usa aí uns critériozinhos para descobrir se o resultado final vai ser um resultado inteiro ou um resultado exato, beleza? Então, bora para nossa videoaula de hoje, que começa agora. Bom, como vocês podem estar vendo aí, ó, esse é um assunto do 6º ano do ensino fundamental. É um assunto que a gente aprende lá no nosso 6º ano do ensino fundamental. E o primeiro critério que eu trago aqui para a gente aprender, para a gente descobrir como que funciona, é a divisão pelo número 2. Ó. Quando que a gente sabe que um número dá para dividir por 2? Bom, quando que a gente vai descobrir isso? Quando o número ele for par, ele é divisível por 2. Então, olha só, todo número par é divisível por 2. Professor, como que eu sei que o número ele é par? Quando o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número é um número par, beleza? Então, essa é a nossa primeira regra. Esse é o primeiro critério de divisibilidade que nós temos para aprender hoje, tá? É a divisão por 2. Então, olha só, veja aqui os meus exemplos que eu trouxe. Ó. O número 28, ele é um número par, logo, o número 28 ele é divisível por 2. O meu número 1504 é um número par, logo, o número 1504 é divisível por 2. O meu número 0 é um número par e logo, ele é divisível por 2. O meu número 2, o próprio número 2, é um número par. Logo, ele é um número divisível por 2. Espera aí. Professor, me tira uma dúvida aqui. O senhor falou que o número 0, ele é um número par. E ele dá para dividir por 2. Isso é verdade, professor? Bom, preste atenção aqui. Se eu tiver aqui 0 dividido por 2, o meu resultado vai ser 0, porque se eu não tenho nada e eu vou dividir nada para 2 pessoas, eu vou continuar com nada, beleza? O que eu não posso ter é o meu número 0 no meu divisor. Isso aqui, ó, eu não posso ter no divisor, ou se for uma fração, em uma fração eu também não posso ter o meu 0 aqui no meu denominador. Isso também não pode, isso não existe, ok? Então, vamos lá. Se vocês já entenderam aqui a divisão por 2, que é bem facinha, vamos passar para a nossa divisão por 3. A nossa divisão por 3, ela tem um macetinho aqui bem legal. Olha aqui, ó, divisão por 3. Como que a gente sabe que o número ele é divisível por 3? Bom, primeiro, veja como é bem facinho de descobrir se ele dá para dividir por 3 ou não. Sem precisar, ó, sem fazer a divisão. Como que a gente vai fazer isso? Olha, preste atenção na regrinha aqui, ó. O número, ele é divisível, ó, ele é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos resultam em um número divisível por 3. Ou seja, bom, vamos lá. O que ele quis dizer com isso aqui? Ó? Ele quis dizer o seguinte, que se eu tiver aqui um número, por exemplo, ó, pode ser esse número aqui, ó, 123. Para me descobrir se ele dá para dividir por 3, é só eu pegar os algarismos deles, ó, e somar. Ó, 1 mais 2 mais 3, e aí eu vou fazer essa soma. Se o meu resultado for um número múltiplo de 3, ou seja, se o resultado for um número que esteja na tabuada de 3, a gente consegue aí dividir e ter um resultado exato, beleza? Olha aqui, ó, 1 mais 2 é 3 e 3 mais 3 é igual a 6. O meu número 6, ele está na divisão, ele está na tabuada do número 3, então ele é um número divisível por 3. Então, nesse caso, ó, o meu número 123, ele é divisível por
3, ok? Ó, então, ó, o número 123 é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos, olha aqui, a soma dos algarismos é igual a 6, que é divisível por 3. Ou seja, se você encontrar um resultado que esteja na tabuada de 3, você tem um número divisível por 3. Professor, mas a tabuada só vai até o número 10. Quem te disse isso? Primeiro, a tabuada ela é infinita. Você aprende na escola até o número 10, mas depois você tem aí, você tem um suporte, você tem uma bagagem para que você possa continuar fazendo aí a multiplicação, ok? Você não para ali no 10. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. O número 69, ele é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos, ó, 6 mais 9 é igual a 15, que é divisível por 3. Por quê? Porque o número 15, ele está na tabuada de 3. O 15 não é a mesma coisa que 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, se ele está na tabuada do número 3, ele é divisível por 3, beleza? Olha ali outro exemplo ali para a gente estar vendo aqui, ó. O número 983, ele não é divisível por 3. Professor, por que ele não é divisível por 3? Por causa disso aqui, ó. A soma dos seus algarismos, ó. 9 mais 8 mais 3 é igual a 20. 9 mais 8 é 17, mais 3 é igual a 20. E o 20, ele não está na tabuada de 3. Então, por esse motivo, ele não é divisível por 3. Continuando aqui, se vocês estiverem gostando da videoaula, estiverem entendendo, né, e aprendendo, deixe os comentários aí, deixe o seu like, não esqueça de sair daqui sem deixar aí uma mensagem bem legal para o seu professor, ok? Beleza? E lembrando, ó, meu Instagram, ele está aqui embaixo, você também pode estar me seguindo lá no Instagram. Isso daí também é uma forma de você estar entrando em contato comigo e participando de algumas outras coisas que eu não posto no YouTube, mas que servem aí para o seu aprendizado, beleza? Lá você vai encontrar memes, entre outras coisas. Bom, continuando aqui, vamos falar agora sobre a divisão pelo número 4. Quando que eu sei que o número dá para dividir por 4? Bom, para a gente resolver para a gente resolver essa daqui, a gente precisa conhecer, ó, a tabuada do número 4. Olha o que diz aqui, ó, além do 4 vezes 10. A gente precisa saber a tabuada além do 4 vezes 10, beleza? Então, vamos lá, vamos ver aqui quando que um número ele é divisível por 3. Olha aqui, por 4, quer dizer. O número ele é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4. Quando eu falo um número divisível por 4, eu estou querendo dizer que é um número que está na tabuada de 4. Bom, vamos ver aqui, ó. O número 504 termina o quê? Termina em 04. Ó, os dois últimos algarismos é 04. E o número 4, ele é divisível por 4, não é isso? Ó, 4, ele é divisível por 4. Porque 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, o meu número 504, ele é divisível por 4. Ok? Beleza? Bom, vamos por exemplo de baixo ali, ó. O número 948. Ele termina, ó, com os dois últimos algarismos igual a 48. Então, o número 48, ele é divisível por 4, né? Ele está na tabuada de 4. É 4 vezes 12. 4 vezes 12 é igual a 48. Logo, o número 948, ele dá para dividir por 4 e tem um resultado exato, né? Vai ter um resultado exato ali. Agora, um detalhe. Preste bem atenção aqui num detalhe. Aqui não está escrito, mas olha o que eu vou dizer para você. O número, quando ele termina, olha aqui, por exemplo, o número 300. O número, além dele ser divisível por 4, ele tem também uma outra regra. Se ele terminar em 00, né? Se ele terminar aqui, ó, em 00,
ele também vai ser um número divisível por 4, tá bom? Ele também vai ser um número divisível por 4. Então, por isso, o número 300, ele é um número divisível por 4. Veja bem, se eu colocasse aqui, ó, o número 1000, olha aqui, o número 1000, ele é divisível por 4? Bom, olha ali, perceba o seguinte, ó, ele termina em 00. Terminou com 2 zeros? Então, dá para dividir por 4, beleza? E ter um resultado aí exato, né? Um resultado inteiro, beleza? Continuando, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar aí um comentário para o professor. Vamos falar sobre a divisão pelo número 5, ok? Outro detalhe, esse assunto, apesar de ser um assunto do 6º ano do ensino fundamental, é um assunto que cai demais, despenca em prova de nível fundamental de concurso público, tá? Claro, cai também nos concursos de nível médio, só que é mais comum cair nos de nível fundamental. Olha só, preste atenção que essa regra ela é bem legal e ela é bem facinha. O número ele é divisível por 5 quando termina, ó, ou em 0 ou em 5. Se o número terminou em 0 ou 5, esse número ele é divisível por 5. Então, olha aqui, ó, eu tenho 95, terminou em 5, então ele é um número divisível por 5. Eu tenho um número 240, terminou com 0. Então, ó, ele é um número divisível por 5. O 1325 terminou com o número 5, ó, com algarismo 5, então ele é divisível por 5. Mais um exemplo aqui, ó, o número 5000 terminou com 0, então ele também é um número divisível pelo número 5, ok? Continuando, vamos passar aqui agora para a divisão por 6. Presta atenção que essa daqui a gente tem que estar um pouquinho mais ligado, tá? Eu diria que de todas essas que a gente está aprendendo e que vai aprender, essa é a que dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Presta atenção. Como o número 6 é um resultado das tabuadas de 2 e de 3, pois 2 vezes 3 é igual a 6 e 3 vezes 2 também é igual a 6, esta regra mistura duas que já vimos, tá? Essa regra ela vai misturar duas regras que já vimos. Que regras são essas? São as regras, ó, do número 3 e do número 2, ó. O número ele é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, pessoal. Então, para que um número seja divisível pelo número 6, esse número tem que ser dividido por 2. Ele tem que ser um número que divida por 2 e que ao mesmo tempo dê para dividir por 3, tá bom? Olha aqui um exemplo aqui, ó. O número 54 é um número divisível por 2, porque termina com 4. É um número par. Então, ele é divisível por 2. Beleza, fechamos aqui o primeiro critério, né, para a gente ter aqui para ser dividido por 6. E aí, além disso, né, olha aqui, além disso, a soma de seus algarismos, ó, 5 mais 4 é igual a 9. E 9, ele é divisível por 3, né? 9, ele não está na tabuada de 3? Está. Então, o número 54 é divisível por 6. Entenderam? Professor, não entendi, professor. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida, leia a descrição do vídeo, não só desse, mas de todos os vídeos, porque é muito importante isso, beleza? Ó, o número 1200, ele é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. Além disso, a soma dos seus algarismos, olha aqui, ó, 1 mais 2 mais 0 é igual a 3, que é divisível por 3, né? 3 dividido por 3 é igual a 1, beleza? Então, o número 1200, ele é um número divisível por 6. Show de bola? Então, olha só, para o número C, para que um número seja divisível por 6, ele tem que ser ele tem que ser um número que dê para dividir por 2, e ao mesmo tempo que esse número seja dividido por 2, ele também tem que ser dividido por
3, porque senão ele não dá para dividir pelo número 6, tá bom? Beleza? Então, vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar aqui agora com com a nossa divisão de 8, do número 8. Professor, peraí, você pulou, professor, o número 7, a divisão por 7. Calma, pessoal, eu pulei de propósito. Por quê? Porque a divisão por 7, ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? E eu resolvi não mostrar aqui nessa videoaula, tá? Mas se você quiser descobrir como que é os critérios de divisibilidade pelo número 7, vocês podem estar indo aí na minha playlist, tá? Na playlist do canal, e onde está escrito lá critérios de divisibilidade, e vocês assistirem a aula que fala sobre a divisão por 7, tá bom? Eu já tenho ela gravada aí, só que eu não vou falar dela nesse vídeo, beleza? Então, vamos continuar aqui. Essa regra, ela não é tão prática, tá? Ela não é tão prática quanto as outras, tá? Mas vale a pena também conhecê-la. Como assim, professor? Olha só, um número ele é divisível por 8 quando os seus 3 últimos algarismos da direita formam um número divisível por 8. Como assim, professor? Lembra da regrinha do 4? Então, isso daqui é quase que a regrinha do 4. Só que a diferença é o seguinte, eu vou olhar, olha aqui, ó, eu vou olhar os 3 últimos algarismos, ó. O número 1016 termina, ó, com os 3 últimos algarismos em 0,16. Ou seja, o número 16 ele é divisível por 8, não é? Então, o número 1016 ele é um número divisível por 8, beleza? É a mesma regrinha praticamente do número 4. E a única diferença é que lá no número 4, se o número 4 termina em 00, ele é divisível por 4, né? Nesse caso aqui, ó, se os 3 últimos algarismos for 0, então, ó, se ele terminar aqui 000, ele é divisível por 8, tá? Ele também será um número divisível por 8. Então, nesse caso, o número 30.000, ele é um número divisível por 8, beleza? Show de bola? Mais uma vez, não esqueça, ó, aqui embaixo aqui, ó, tem o meu Instagram, caso você queira me seguir, caso você queira entrar em contato comigo de uma forma mais fácil, é só me seguir aí no Instagram, no @profjorgeabreu, beleza? Vamos falar aqui agora da divisão por 9, tá? Divisão por 9, tá? É uma divisão, é um critério, né, que ele lembra muito a divisão por 3. Por quê? Olha só o que ela diz aqui, ó. Essa regra, ela lembra bem outra que já conhecemos, que no caso é a regrinha do número 3, tá bom? Ó, o número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos resulta em um número divisível por 9. Ou seja, se a soma dos algarismos for um número que esteja na tabuada de 9, esse número dá para dividir por 9. Olha aqui, ó. O número 207, seja o número 207, ele tem aqui a soma dos algarismos, ó, 2 mais 0 mais 7, igual a 9. Então, 9 opa, embolei aqui. 9, ele é o quê? Ele é divisível por 9, né? Porque 9 dividido por 9, né? Dá 1, né? 9 é um múltiplo de 9. 9 vezes 1 é igual a 9. Então, o número 207 é divisível por 9. Se você fizer a conta aí de divisão, você vai ver que vai dar um número exato. Não vai dar um número com vírgula. Pode fazer até na calculadora aí se você quiser tirar aí a prova real. Ó, o número aqui, 378. Olha aqui, a soma do 378, ó, 3 mais 7 mais 8 é igual a 18. E 18, ele está na tabuada de 9. O número 18 é 9 vezes 2. Então, se ele está na tabuada de 9, ele é divisível por 9, beleza? Ó, vou dar um exemplo aqui de um número que não dá para dividir por 9 e ter um número exato. Olha só, o número 10. O número 10 não dá. Por quê? Se eu tenho o número 10, ó, olha a soma aqui dos algarismos. Ó, 1 mais 0
é igual a 1. E 1, ele não é um divisor, ele não é um múltiplo de 9, tá? Ele não é um múltiplo de 9. Logo, esse número 10 aqui, ele não dá para dividir por 9. Vai dar um número com vírgula se você fizer isso, beleza? Continuando aqui, mais um aqui. O último que eu vou falar para vocês hoje é sobre a divisão por 10. E esse daqui é o mais fácil de todos. Professor, o mais fácil de todos? Sim, por quê? Porque o número ele é divisível por 10 quando ele termina em 0, tá? Quando ele termina em 0, ele é divisível por 10. Mas, professor, é só isso? É só isso. Se o número termina em 0, ele é divisível por 10. Ó, o número 30... ele termina em 0. Então, o número 30 é divisível por 10. O número 980 termina em 0. Então, o número 980 é divisível por 10. Beleza? Então, esses foram os critérios de divisibilidade que eu trouxe para vocês. Bem facinho de aprender, mole. Se você não entendeu, se você esqueceu ou alguma coisa que não ficou bem clara para você, você pode estar voltando o vídeo, assistindo o vídeo novamente ou entrando em contato com o professor através do meu Instagram, através dos comentários aqui do YouTube, pelo meu Telegram, por e-mail, ou seja, você pode estar entrando em contato comigo de várias maneiras, tá bom? É só você ler aí, ó, a descrição do vídeo. Então, até o nosso próximo vídeo aqui do Errei na Matemática. Eu fui!